Já deixou alguma vez de fazer a vontade de Deus? Já deixou alguma vez de fazer algo que Deus te ordenou? Hoje nós vamos falar de um profeta, que Deus deu uma ordem para ele, para ir para um lugar, fazer a obra dele. Mas o profeta foi para outro lugar, decidiu ir para outro lugar. Não quis fazer a vontade de Deus. Mas Deus tem os seus meios. E no final de tudo, o profeta executou o que Deus tinha lhe ordenado. Fica até o final do vídeo, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a abrir sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Abriu sua Bíblia? Me acompanhe na leitura, que diz assim o texto. Versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus chama o profeta Jonas e dá para ele uma ordem, para que ele fosse até a grande cidade de Nínive e ali pregasse a palavra de Deus. O que Deus queria? Qual era o propósito de Deus? Deus queria salvar aquela nação. Deus já estava certo que aquela nação seria destruída, mas primeiro Deus queria que a palavra chegasse, que o povo se arrependesse, e assim Deus não destruísse a cidade. Esse era o plano de Deus. Quando a palavra de Deus chegou aos nossos corações também, era Deus também nos alertando, nos despertando, nos chamando para uma obra, que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e nos voltássemos para Ele. E nós ouvimos chamar de Deus. E hoje estamos aqui na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Jonas, quando recebe a ordem de Deus, Deus não pede, Deus manda. Jonas, então, decide não ir para Nínive. Desce até Jope, chega ali, tinha um navio que ia para Tarsis. Jonas paga a passagem, entra no navio e vai embora para Tarsis. Na visão dele, para longe da presença do Senhor. Se Deus ordenou o profeta uma missão para ir a Nínive pregar a palavra, Jonas, como servo de Deus, tinha que ir para lá. Mas Jonas deixou causas pessoais falar mais alto. Deus tinha um propósito, Jonas tinha outro. Deus queria salvar aquela nação. Jonas queria que aquela nação fosse destruída. Mas o problema é que o profeta achou que se ele não fosse, o povo seria destruído. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia nos fala sobre o rei Saul. Quando ele deixou de ser rei, Deus já tinha o Davi para colocar no lugar dele. Mas Jonas achou que se ele não fosse pregar, Deus ia destruir a nação. O problema é que Deus não aceitava outra pessoa pregar para Nínive senão Jonas, mostrando para ele que ele é Deus, que ele é Senhor, e como diz João 42:2, nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Como diz Isaías 43:13, operando eu, quem impedirá? Meus amigos, Jonas então foge para longe da presença do Senhor. Mas o salmista diz no Salmo 139, no versículo de número 7, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá também tu estás. O salmista está dizendo que não tem como nós fugirmos da presença de Deus, mas Jonas achou que ele estava fugindo da presença de Deus. Jonas pensou que deixou Deus ali no lugar e foi para outro lugar, então Deus não estava mais ali perto dele. Era a visão do profeta. Não conhecia Deus plenamente ainda. Mas, meus amigos,
Deus queria dar palavra para aquele povo, Deus queria salvar, e começou uma luta do profeta contra Deus, para que o propósito de Deus não fosse executado. Meus amigos, Jonas entra no navio e vai embora para Tarsis. Deus já estava ali naquele barco. E a Bíblia diz que, de repente, versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Deus colocou a mão naquele navio e começou a sacudir aquele navio em alto mar. O desespero tomou conta da tripulação. O desespero tomou conta de todo mundo que ali estava. E aonde estava o profeta Jonas? No porão do navio, dormindo um sono profundo. Quando nós tomamos atitudes erradas contra a vontade de Deus, quando nós nos rebelamos contra Deus, aqui foi rebelião do profeta contra Deus, pessoas à nossa volta vão também sofrer. Jonas levou o terror para esse navio. Pessoas inocentes que não tinham nada a ver com o problema dele estavam agora sofrendo a ponto de morrer e todo mundo ali em alto mar. Mas Jonas, a causa do problema, estava dormindo. Todo mundo desesperado, cada um clamando ao seu Deus, e Jonas dormindo. Meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo, quando estava no barco com os discípulos, quando levantou uma grande tempestade, os discípulos entraram em pânico, clamaram o Mestre, Jesus acalmou o vento, Jesus acalmou o mar. Jesus naquele barco trouxe paz para os discípulos. Jesus naquele barco trouxe paz, esperança para a tripulação. Jonas leva o terror para esse navio. Jonas, como profeta, conhecedor de Deus, leva tribulação, leva desespero, leva morte, a ponto das pessoas, então, lançarem sorte, cair em Jonas e perguntar: o que está vendo? É como se ele dissesse: o que você fez com o seu Deus? Aí que Jonas, então, vai dizer o problema. E ele diz: olha, é porque eu tinha que cumprir uma missão e essa missão não foi, então o meu Deus está irado contra mim. As pessoas, então, lançam Jonas no mar. E quando Jonas é lançado no mar, a calmaria volta, o navio volta a ter paz. Meu amigo, minha amiga, como pode um servo de Deus sair de um local, aquele local ter paz? Enquanto ele estiver ali, é tribulação. Porque Jonas estava ali com um pecado muito grave. Jonas estava ali com um pecado de rebeldia contra o seu Deus, isso Deus não aceita. Jonas achou que ele não faria a vontade de Deus, ficaria por isso mesmo. Deus: não, é você que vai. Deus mostra para Jonas que ele é Senhor e que ele é Deus e que nós não temos vontade própria. Então, Deus envia ali um grande peixe que engole o profeta. E Jonas, então, lá das profundezas dos mares, dentro daquele grande peixe, Jonas, então, começa a clamar a Deus. Começa a pedir a Deus misericórdia. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia diz que José no Egito, aonde José chegava, na casa de Potifar, na cadeia, depois foi governador, aonde José chegava, colocava a mão, tudo prosperava, Deus era com ele. Jacó, o sogro dele foi abençoado por causa das mãos de Jacó. E aqui Jonas, levando tribulação para as pessoas. Nós somos bênçãos onde nós chegarmos. A paz, a alegria, o amor de Deus tem que tomar conta daquele lugar, porque nós estamos chegando ali. Mas aqui o profeta levou tribulação, levou desespero, pânico, porque estava em rebeldia contra Deus. Se nós ficarmos em rebeldia contra a palavra de Deus, as pessoas que estão em volta, as pessoas à nossa volta, também irão sofrer também as consequências. Por isso nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. E meus amigos, quando Jonas é lançado fora, é jogado ao mar, a calmaria voltou. Todo mundo ficou em paz e as pessoas conheceram o verdadeiro Deus.
o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não aceita o não da nossa parte como resposta. E ali Jonas, então, lá do ventre do grande peixe, clama a Deus, Deus tem misericórdia dele. Deus dá para ele uma segunda chance e manda o peixe vomitar ele na beira da praia, aonde Deus tinha falado com ele a primeira vez. E agora Jonas tem que ir fazer o que Deus lhe ordenou. E ele vai fazer a vontade de Deus, contra a sua vontade, contrariado, mas ele vai. Precisou de Deus dar um aperto nele para ele fazer a vontade de Deus. Nós não podemos ser apertados por Deus para fazer a vontade de Deus. Nós somos servos do Senhor. E por isso é nosso dever fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Jonas então foi e pregou, e aquela cidade se arrependeu. Os homens se arrependeram. O rei deu uma ordem que todo mundo teria que se consagrar, fazer jejum e se voltar para o Deus de Israel. E assim Deus não matou mais de 120 mil pessoas. Então o profeta fica revoltado, porque Deus salvou aquelas pessoas. Nínive era uma cidade que era inimigo de Israel. Nínive é a cidade que fez tantas atrocidades com Israel. E Jonas, ele diz: olha, Senhor, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso. Por isso que eu não queria vir pregar, porque eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo. Então Jonas deixou a causa pessoal dele falar mais alto do que a vontade de Deus. Jonas queria impor a Deus a sua vontade. Não, meus amigos. Nós é que fomos chamados para poder fazer a vontade de Deus e não Deus fazer a nossa. Por isso que muitas pessoas se rebelam, porque as suas vontades eles querem impor. As suas vontades eles querem que Deus esteja de acordo, e não é assim. Então Jonas fica revoltado porque Deus salvou aquelas pessoas. Mas isso é o Evangelho. Como que uma pessoa prega o Evangelho na esperança da pessoa não se salvar? E aquelas pessoas foram salvas. Aquelas pessoas não morreram porque se arrependeram. Que nós possamos também estar atentos e cumprir o propósito de Deus, cumprir a vontade de Deus, porque Ele é o nosso Senhor. É Ele que nos ordena e nós temos que obedecê-lo. Em Hebreus 10, 31 diz que horrenda coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E isso aconteceu com Jonas. Quando ele falou: não vou, Deus, você vai. Meu amigo, minha amiga, que nós possamos fazer a vontade de Deus, que nós possamos fazer a obra de Deus de boa vontade. Como o apóstolo Paulo diz, quando eu prego o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. É obrigação minha pregar o Evangelho. E se eu faço de boa vontade, se eu faço de boa mente, eu vou ter recompensa. Mas se eu faço de má vontade, apenas desempenho um cargo, uma função que me foi confiada. Você tem feito a obra de Deus de boa vontade, de coração? Ou tem feito a obra de Deus de má vontade? A recompensa, o galardão, é quem faz por amor. É quem faz por zelo, por carinho. Reconhecendo que Deus ele é Senhor, reconhecendo que Ele é digno, merecedor. E assim, meus amigos, Jonas fica revoltado, mas Deus salva aquelas pessoas, porque era o propósito de Deus. E nenhum dos propósitos de Deus podem ser impedidos. Que essa mensagem fique gravada em nossos corações, que nós possamos nos atentar e não sermos como Jonas, andar na contramão de Deus. Pelo contrário, que nós possamos executar a ordem de Deus, para que nós sejamos bem-sucedidos em nome de Jesus. Ore comigo neste momento. Altíssimo Deus, grandioso Pai. Eu oro agora juntamente com esse meu amigo, essa minha amiga, com esse meu querido irmão, que nesse momento de oração, meu Deus, clama comigo, pedindo ao Senhor, meu Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó, meu Deus, que o Senhor venha abrir, meu Deus, os nossos olhos, Senhor. Que o Senhor venha nos dar capacidade, meu Deus, para sempre estarmos fazendo o Teu querer, a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eu quero determinar, meu Deus, que as Tuas bênçãos estejam presentes em nossas vidas, Senhor.
essa pessoa que está fraca, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está parada na fé, essa pessoa que está pensando em parar na fé, meu Deus, mas que ela possa hoje ser renovada, Senhor. Que ela possa hoje se erguer, se levantar e colocar diante da Tua presença, meu Deus, para que o Teu querer, o Teu propósito, meu Deus, ele seja executado. Eu coloco nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa ter abençoado a sua vida, falado contigo através dessa mensagem. Que você possa se colocar na posição que Deus te quer. E que você possa deixar Deus executar a obra dele através de você. Nós somos chamados e nós nos colocamos aqui como voluntários de Deus. A vontade dele é soberana. Ele é o Senhor. Nós somos seus servos. Meu amigo, minha amiga, você que ouviu essa mensagem, aceite a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, se tornando um só corpo com Ele através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus 28, versículo 19, versículo 20. E, meus amigos, nós não podemos de forma alguma viver fora das organizações. Nelas, nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E eles, os embaixadores de Deus, que Deus levantou, escreverão seu nome no livro da vida. Por isso, procure a Igreja de Deus e congregue nela, se tornando assim um só corpo com ela e siga assim as instruções de Deus, que Ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, versículo 16. Amém? Vamos cumprir o propósito de Deus? Se não, podemos viajar de peixe. E essa não é a vontade de Deus. Deus quer que nós cumpramos a sua vontade. Amém? Se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, deixe um comentário, deixe seu like, nos ajude a crescer o nosso canal. E que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.